Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos da lição bíblica da Escola Dominical. Na lição passada nós estudamos um tema muito especial que trabalhou a questão das decisões precipitadas. Estudamos a vida de Abraão na sua relação com seu sobrinho Ló. Naquele evento que ficou marcado de fato na história da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, que Ló escolheu aquilo que foi aparentemente atrativo à sua vista e lá na frente ele colheu frutos amargos. Hoje nós vamos, com a graça de Deus, estudar a lição de número 6, que tem como título Deus, o nosso provedor. Esta lição de hoje, nesta feita, focará também um dos patriarcas, o patriarca, filho de Abraão, patriarca Isaque. Existem lições preciosas da vida de Isaque que nós vamos tentar aqui hoje aprender da Bíblia Sagrada para nós e tentar trazer também para nós as lições, tanto positivas quanto negativas, que nós conseguimos assim ver pela Bíblia Sagrada, pela narrativa do livro do Gênesis. E antes de comentar, é também importante frisar que este trabalho é um trabalho realizado pela Assembleia de Deus, aqui Convenção Abreu Lima, cuja presidência está com o pastor Roberto José dos Santos, e também estamos aqui sob orientação da Superintendência da Escola Bíblica Dominical, representado no pastor superintendente, pastor Steven Ribeiro. E temos essa liberdade, e isso é uma coisa maravilhosa, porque você que é professor de Escola Bíblica Dominical tem sido beneficiado, tem sido alcançado com comentários que acreditamos tem enriquecido de fato a ministração da sua aula. Um bom professor é aquele que prepara a sua aula. Ele não deixa para chegar no domingo de manhã, e ler a lição de forma corrida, apressada e falar qualquer coisa diante dos seus alunos. Não, o bom professor é aquele que lê a sua lição e, sobretudo, lê a Bíblia Sagrada, medita no texto sagrado e prepara-se através de consulta livros e também, por que não dizer, ouvindo também comentários de homens de Deus, como aqueles que são ministrados através deste canal que nós temos, que tem sido de bênção para nós. Queridos irmãos, para comentar esta lição de hoje, Deus, o nosso provedor, está aqui conosco mais uma vez, e isso é motivo de honra, nosso, digamos assim, nosso amigo, companheiro, nosso pastor, João Barbosa, que tem sido uma bênção para nós e que já é conhecido de todos, né, pastor? Eu louvo a Deus. Eu sou grato a Deus. É uma bênção. E tenho motivos sobrando para agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem dispensado à minha vida. E um desses é a oportunidade de falar a sua palavra. Deus sabe que eu gosto de falar a sua palavra. Eu gosto das coisas de Deus, isso me faz bem. E é uma honra para nós, viu, pastor? E faz parte do meu viver. Faz parte do meu viver. Então, está aqui, pelo que Deus tem me concedido, eu diria assim, pela benevolência do nosso pastor, da nossa superintendência e de todos aqueles que nos apoiam no trabalho que fazemos na casa de Deus, e que tem orado, dobrado seus joelhos, pedido: Senhor, tem misericórdia de João Barbosa, dá-lhe uma palavra. E Deus ouve a oração daquelas pessoas e me dá uma palavra, inclusive está aqui nesta abençoada noite para falar das grandezas de Deus. A lição de hoje é uma lição sobre o segundo patriarca, Isaque, filho de Abraão. Aliás, não é simplesmente filho, é o filho da promessa. Sim. Porque Abraão teve outros filhos, não somente Ismael, que ele, depois da morte de Sara, casou uma segunda vez, porque quando Deus renovou as suas forças, ele ficou vigoroso, jovem, a ponto de casar de novo. Quando ele recebeu a promessa, pastor, ele tinha por volta dos seus 75 anos, não é? 75 Eu fico imaginando a imagem de um senhor de 75 anos trocando fralda, imagine.
né? Mas assim, não, lá na frente, né? Ainda tinha mais de 75 anos, né? No caso de Isaac, ele já tinha passado, já estava lá para os 90. Lá para os 90. Quando teve Isaac, já era 100 anos, né? Ele estava com 100 anos quando Sara ficou grávida. Ficou grávida. Então, Isaac não era o filho como Ismael, nem os que nasceram de Quetura. Isaac era o filho da promessa. Por quê, filho da promessa? Porque Deus tinha dito a Abraão, na sua bênção, lá no capítulo 12, em ti, Abraão, e na tua descendência será bendita todas as famílias da terra. Haveria um descendente de Abraão, da família de Abraão, que ia abençoar todas as nações. Mas essa bênção já vinha sendo trabalhada por Deus gradativamente, na proporção que Abraão ia ter da sua geração. Que, biblicamente, a primeira geração de Abraão aqui é Isaac. Pelo tempo dessa lição, Isaac, ou melhor, Ismael, já não estava mais naquele convívio. O senhor fala geração no sentido espiritual, né? Da promessa. Ou o senhor está falando na geração? A geração em sentido literal, mas que na realidade tinha um sentido espiritual. Porque na vida de Abraão, tudo que aconteceu no natural tinha um elemento espiritual. Porque era um tipo, né, que aguardava um antítipo. Que era como é que eu diria, uma sombra, atos né? seus foram simbólicos. Tipológicos, né? Tipológicos. E outros, como tipológico, ele me fazia olhar para frente. Lá no final dos tempos vinha algo que ia complementar-se com aquilo que aconteceu lá atrás. Então, Isaac foi um homem foi um filho que veio como filho da promessa. E quem era o filho da promessa? O filho prometido. Em certo sentido, esse filho veio muito tempo depois, que foi aquele que redimiu a humanidade, que era o remanescente, que era a semente, que através dela todas as nações seriam abençoadas, a pessoa de Cristo, que ele era representado. Então havia todo um trabalho, um trabalhar de Deus na vida desses grandes homens que marcaram o seu tempo com a sua vida. No caso da nossa lição, o texto diz que a semelhança do dia de Abraão, houve muita fome, havia fome na terra, além da primeira fome que foi no dia de Abraão. Por isso, foi-se Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, porque Abraão vivia naquela parte ali dos carvalhos de Moré, mas desde que tinha entrado na terra, mas aquilo ali também ficava próximo ao deserto de Berseba. E em época de escassez, a coisa ali ficava difícil. Ele foi a Gerar. Mas Deus fez uma advertência a ele: olha, Isaac, não desça para o Egito. Não era o tempo de Deus ainda, né? E pastor, no versículo 3, eu estava observando aqui, Deus, ele fala como que uma ordem ao Isaac, não é? Ele diz: peregrina nesta terra. Nessa terra aqui é a terra de Gerar. E serei contigo e te abençoarei. Né? Na terra de Gerar, que seria a terra dos filisteus, né? E serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Ou seja, Deus, ele renova a aliança que ele fez com Abraão,
em Isaac. Exato. Ou seja, por isso que o senhor falou que Isaac, ele não aparece aqui de uma forma aleatória. Dentro dos arcanos eternos de Deus, a existência de Isaac e o seu enquadramento na promessa já estava tudo no projeto de Deus. Estava. E Deus renovou a promessa, o pacto com Isaac. Agora, Isaac também tinha aqui, o que nós conseguimos ver aqui, pastor, também que tem uma condicionalidade, né? Condicionalidade, porque Deus está dizendo para ele, peregrina nesta terra. Apesar da aliança incondicional que Deus fez com Abraão e renovou-a em Isaac, tanto com Abraão como também Isaac, nós vemos na Bíblia elementos de condicionalidade na obediência da lei. Ou seja, quando Deus apareceu a Abraão, disse, sai da tua terra, Deus ele fez várias promessas a Abraão. Mas lá na frente Deus vai dizer para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui com Isaac, não é diferente, ele fala com Isaac, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Mas ele diz primeiro no início do versículo, peregrina nesta terra. Ou seja, o patriarca Isaac também tinha de Deus uma obrigação, uma parte no acordo, porque o pacto é o acordo, né? Para cumprir e obedecer a Deus. Olha, Isaac, pelo que ele tinha passado com Abraão, as experiências espirituais de Abraão que ele presenciou, e a mais marcante foi quando ele carregou o feixe de lenha, onde ele seria a vítima de um sacrifício no Moriá. Não sabemos a visão daquele jovem depois de todo aquele acontecimento e sua relação pessoal para com Deus. Ele, com certeza, se aproximou muito de Deus. Muito. Aquele evento, pastor, não deixa de ser também tipológico, né? O senhor falou de tipologia, né? Foi. Isaac sendo levado como sacrifício, não deixa de apontar também para Cristo, né, pastor? Observe que no versículo 4, Deus está dizendo a ele, quando ele diz, peregrina nesta terra, né? No versículo 3. Eu confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente. Ele não está dizendo que é a semente de Abraão. Ele era a semente de Abraão, mas agora é a sua semente. O homem que Deus tratava agora não era Abraão, era Isaac. Era Isaac. Como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras. Me chama a atenção sempre isso aqui. Não era a terra dada a Abraão, não era a terra dada a Isaac, mas o texto diz sempre, darei a tua semente. Não era eles que iam possuir a terra, seu descendente. Ou seja, pastor, a perspectiva sempre é a perspectiva do relacionamento de Deus com o povo. O povo da aliança seria a descendência de Abraão. Isso. Que aqui nesse momento inicial, pela perspectiva humana, seria algo um pouco difícil de imaginar as proporções, né, desse povo, essa descendência. Haja visto que não havia nenhuma perspectiva de que um homem como Abraão, um homem idoso, né, as esposas dos 3 patriarcas, todas 3 tinham algo em comum, que era a esterilidade. Então, do ponto de vista humano e peregrinando naquele deserto, parece que qual descendência, né? O próprio Abraão, a Sara, né, se adianta, se apressa, entrega a escrava e Abraão tem um filho com a escrava. Tudo com essa perspectiva de que seria difícil Deus cumprir com essa promessa, aqui nesse momento inicial. Mas a promessa de Deus, apesar da aparência, no momento parecer ser contrário, de fato, àquilo que Deus estava prometendo, mas a palavra de Deus era fiel. Porque, inclusive, o texto de Hebreus vai dizer que Deus não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo. Né? Ou seja, a fidelidade e o compromisso que Deus tinha com a sua palavra, que abençoaria aquele povo que viria de Abraão e agora renova a promessa em Isaac, digamos assim, a garantia, a maior garantia que de fato Deus suscitaria dali uma grande nação. Apesar
de tudo aparentemente ser contrário, mas Deus estava ali garantindo que levantaria uma descendência, né? Ele diz: multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei à tua semente todas essas terras. Agora, pastor, é interessante que nós, vendo essa história hoje, a gente sabe já o desfecho da história. Mas para eles, digamos assim, para Isaac, que é o nosso personagem de hoje, para quem estava vivendo, para quem estava vivendo, isso não era tão fácil assim. Porque Deus está dizendo: olha, Deus disse a Abraão: olha, tenho te dado toda esta terra das tuas peregrinações. E o tempo foi passando, como o escritor aos Hebreus disse, Abraão foi envelhecendo e, digamos assim... morreu na fé sem ter alcançado as promessas. Sem ter alcançado a promessa. Mas vendo-as de longe e abraçando-as, confessaram que ali ele era estrangeiro e peregrino. E o mesmo aconteceu com Isaac. E o mesmo. O mesmo aconteceu com Isaac, ou seja, no meio daquela circunstância, hoje a gente sabe, né, que nós estamos já no desfecho da história, olhando por fora, mas para ele que estava vivendo aquilo dali, quando Deus diz para ele: e darei a tua semente todas essas terras, demanda uma confiança muito grande em Deus. Me permita, mas para quem tinha passado por uma experiência como a de Moriá, sim, muito importante. Não é de se admirar que ele pudesse entender o desfecho disso aqui. Verdade. Ele já estava calejado. Isaac, a essas alturas, já era um homem calejado. Já tinha experiências profundas com Deus. Parece-nos até que foram experiências ainda mais profundas do que a que tivera seu pai Abraão. Queria ser imolado. E mansamente ele aceitou o fato. E viu como Deus não permitiu que ele fosse imolado. E viu como Deus providenciou um animal para morrer em seu lugar. Pastor, eu queria também trazer um dado, eu acho importante. Hoje, a gente que está distante da cultura oriental, quando se depara com o texto bíblico, o Senhor está falando do sacrifício de Isaac e das experiências que ele teve, acumulou até chegar aqui, no contexto que nós estamos tratando. Quando a gente se depara com o texto bíblico do sacrifício de Isaac, nós, de cultura ocidental, somos assim, tendenciosos a pensar que Isaac era uma criancinha que estava ali sendo levado pelo pai e não entendia o que estava acontecendo. Na cultura oriental, quando se diz que uma pessoa é um jovem, corresponde para a nossa cultura, no caso de Isaac, uma pessoa já maior de idade, digamos assim. Ele já tinha... No mínimo de 18 anos. No mínimo. Ou seja, já era uma pessoa... Isaac estava ali passando por aquele processo consciente do que ele estava passando, não era uma criança sendo levado a pulso pelo seu pai, e isso de fato, como o senhor tem dito, de fato acumulou para a vida de Isaac, de fato uma experiência muito grande. Uma experiência, então ele sabia, ele já conhecia o trabalhar de Deus na sua vida. As promessas, porque o seu pai, Abraão, deve ter ensinado a ele tudo. Todo o relato dos seus encontros com Deus, de suas caminhadas, até chegar na terra, até chegar em Canaã, ele conhecia esse relato contado por Abraão. Todos os episódios da vida de Abraão, ele conhecia até a morte de Abraão, ele conhecia todos os episódios. O que ele já foi com ele, viu o que da vida anterior de Abraão. Abraão lhe contou tudo, porque ele era o seu substituto. Então ele era um homem bem informado da vida do avô, dos planos de Deus para a vida do avô e para o que Deus tinha para a sua vida. E sabia que Deus ia lhe dar filhos e que de seus filhos Deus vinha trabalhando para formar uma nação, que dessa nação viesse o Redentor da humanidade. Então Isaac já tinha esse conhecimento no seu tempo, tanto que ele entendia, teve alguns equívocos espiritual, do ponto de vista espiritual, porque ele entendia que o Esaú
deveria receber a bênção da primogenitura. Ou seja, deveria ser o homem de que o Messias vinha através dele. Ele tinha uma simpatia muito maior pelo seu filho Esaú. Por que isso? Porque por causa da amabilidade de Esaú para com ele. Jacó era aquele filho que dava pouco atencioso com os pais. Era apegado mais à mãe, mas muito chegado à mãe. Por isso o coração de Jacó, de Isaac, estava em Esaú, e o de Rebeca estava em Jacó. Mas a promessa de Deus, porque Deus fala com os homens e Deus fala também com as mulheres. No caso ali, Deus disse a Rebeca, quando os dois meninos, porque naquele tempo sabia se tinha gêmeo, ninguém sabia, não tinha medicina para saber desse negócio, mas eles se esmurravam e era uma briga, e ela foi e orou a Deus. Que negócio era esse? Deus disse a Rebeca que há duas nações no teu ventre, 2 povos vão sair de ti, e o maior vai servir ao menor. O maior era Esaú, o menor era Jacó, que representava as nações, né? Exatamente. E quando os meninos nasceram e Esaú foi o primogênito, Esaú era feito um animalzinho cabeludo, né? Era. Isaac era como qualquer de nós, de pouco pelo no Jacó, corpo. né? Jacó. Então o que é que acontece? Quando os meninos foram crescendo, o apego de Rebeca foi para Isaac por causa da promessa de Deus. E Isaac, por que razão Deus ocultou isso de Isaac? Eu não entendo. Se Isaac era o homem em que Deus firmava a promessa de Abraão. Mas agora, Deus não revela a Isaac o mistério de seus filhos, de seus 2 filhos. Revela a sua esposa, a Rebeca. São coisas que a gente encontra na Bíblia e na vida dos homens de Deus, que às vezes a gente quer que Deus nos fale tudo. E como é que fulano de tal não conhecia um fato desse? Deus não quis revelar, não quis mostrar, ocultou do homem. O seu servo é a liderança, mas Deus ocultou. Se Deus quiser ocultar um fato sequer de um líder que ele colocou em determinado trabalho, a Bíblia mostra que isso é possível, plenamente possível. As pessoas às vezes acham que não, mas Deus trabalha da forma que Ele quer. Sim. Com Isaac aconteceu isso. Então, mas a sua esposa sabia, mas não podia dizer para ele, porque ele não ia aceitar. Então, algumas coisas aconteceram, tanto a revelia da vontade do homem. Não sei, eu quero levantar aqui uma questão. Me diga uma coisa, por quê? As pessoas dizem assim, se havia uma promessa na vida de Jacó, precisava Jacó enganar o seu pai? Só que seu pai jamais abriria mão da primogenitura para Esaú. Jamais ele faria isso. Porque ele já tinha uma empatia maior pelo Esaú. E ele sabia que tinha que, exatamente, jamais ele faria aquilo, mas não tem como ele fazer aquilo. Deus sabia que o coração de Jacó, de Isaac, era com Esaú. Precisa entender isso. E quando o patriarca dizia, eu quero dessa forma, era assim mesmo. Mas ali era uma questão divina. Ou seja, pastor, o senhor está querendo dizer o seguinte, que é interessante isso, não é? Porque, do ponto de vista humano e moral, a atitude de Jacó foi uma atitude temerária. Mas, em certo sentido, apesar da atitude de Jacó ser temerária, dentro do aspecto eterno, aquela atitude de Jacó estava concorrendo para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Jacó. É isso que o senhor quer dizer. E Paulo explica isso amplamente. Romanos. Paulo explica isso amplamente. O problema é que as pessoas querem explicar as coisas de Deus do ponto de vista humano, da forma como ele pensa, da sua cultura, do seu tempo, e as coisas não são assim.
Deus tem a sua forma de trabalhar que para nós parece um escândalo. Quando ele diz, não desça ao Egito, porque lá em Oséias você vai encontrar Deus dizendo, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito, chamei meu filho, que o Israel desceu ao Egito primeiro na pessoa de José, depois dos patriarcas, inclusive de Jacó. Aí Oséias diz, quando o Israel era menino, eu o amei. Quando é que Israel era menino? Nesse período aqui. Mas do Egito eu chamei meu filho. Quando Moisés tirou Israel do Egito. Que era um grande povo. Que era, veja só, quero fazer esse elo. Por que isso aqui fala de Cristo? Porque quando você vai para 2 de Mateus, que na matança dos meninos, de Herodes, mandou matar os meninos, o anjo do Senhor mandou que ele fosse para o Egito. E quando Herodes morreu, o anjo foi lá e disse, José, volta para a terra novamente de Canaã, porque os perseguidores do menino já morreu. E ele voltou para se cumprir o que disse. E foi morar na Galileia e Nazaré. O profeta, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Chamei meu filho. O meu filho ali é Cristo. Ou seja, o autor do Novo Testamento, ele aplicou a interpretação da profecia. Da profecia de Oséias, a pessoa de Cristo. Que no Antigo Testamento não estava muito claro, mas no Novo Testamento se materializou em Cristo. Aí vamos voltar à lição. Aí quando diz assim, havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, a Gerar. E apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito. Porque não era tempo de cumprir. Eu estou vendo um elemento messiânico e espiritual nisso aqui. Ou seja, pastor, não poderia ter sido o tempo de Isaac ainda, porque no plano de Deus, isso deveria se cumprir só um pouco lá na frente com Jacó. Exatamente. A descida, mas a chamada do Egito. Aí só Deus sabe, 400 anos depois. Aí Oséias viu isso, tudo isso aqui, um quadro, um desenho, um trabalhar de Deus, um caminho sendo sedimentado para Cristo. Aí ele diz, lá em Oséias, quando Israel era menino, então eu amei Israel. E o menino ali, quando Israel era menino, então eu o amei. Falando de Israel como nação lá. Mas não era uma nação ainda. O povo lá no Egito. E do Egito, eu chamei meu filho é Israel ou meu filho é Cristo? O profeta, meu filho ali para o profeta era Israel. Mas para matar meu filho ali não era Israel, era Cristo. Mas Cristo já estava na profecia. Da profecia. Que o próprio Oséias, que profetizou, ele não conseguia entender, compreender a profundidade daquela profecia. Esse meu filho de Oséias era Cristo. Esse meu filho chamado do Egito. Que ia nascer, ainda ia para o Egito para se cumprir aquilo ali. Aí Mateus fala claramente, se cumpriu aqui. Mateus entendeu que aquela palavra de Oséias se referia a Israel, que Israel, como menino, falava da pessoa, do menino Jesus, e que agora voltava do Egito para a terra. Ô pastor, me permita uma colocação. Que riqueza, irmão. Me permita uma colocação. Acho que eu vou fazer uma colocação que eu acho que o senhor também tem algo a acrescentar nesse aspecto. Na Bíblia Sagrada, sobretudo no Antigo Testamento, o povo egípcio sempre foi visto de forma negativa, né? Na verdade, pelo judeu, todo aquele que não era judeu era o quê? Era gentil. Ou seja, estava, assim como para o grego, aquele que não era grego era pagão, né? Era bárbaro. O judeu via o não judeu como gentil. E o povo egípcio era visto com olhos negativos pelo povo de Israel. Mas a gente, quando começa a ver, nesse período, pelo menos o período inicial, patriarcal, a gente começa a ver que o Egito está dentro também do projeto de Deus. O próprio Egito
que lá na frente escravizaria Israel, mas está dentro do plano de Deus das profecias. Olha, ainda hoje, o Egito atual e o Israel atual se respeitam muito. O respeito de Israel para com a nação egípcia de hoje não é o mesmo para com o do Iraque, para com o da Síria, para com o do Irão. Eu diria, nem mesmo para com qualquer outro país árabe. Há um respeito muito grande da nação de Israel para com a nação egípcia e vice-versa. E do ponto de vista escatológico, há uma profecia que diz: Israel será o terceiro no meio da terra, e haverá rodovias, estradas da Síria para Israel e para o Egito, e o Senhor dirá: bendito seja o Egito, meu povo, né? A Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. O Egito ainda será chamado em um tempo futuro de meu povo. Meu povo. Né? Eu acho, eu entendo que por tudo que existe na história desses dois povos, do ponto de vista escatológico, é como se Deus tivesse uma bênção reservada também para os egípcios, que aceitarão Israel com uma liderança sobre suas vidas, sobre seus povos. Que Deus erguerá Israel acima das demais nações. Não é por um acaso, pastor, que logo após o êxodo do povo de Israel, Deus sempre tocava naquela tecla: lembre-se que vocês foram escravos no Egito. Haviam leis, inclusive no Antigo Testamento, no Pentateuco, que regulamentava a forma como o povo de Israel deveria tratar o estrangeiro dentro da sua terra. E Deus dizia: olha, trate bem o estrangeiro dentro da sua terra, porque vocês já foram peregrinos. E nesse sentido, eu acho que aqui em Gênesis 26, pastor, quando a palavra de Deus diz que Deus disse a Isaac, não é? Deus disse a Isaac, no versículo 3 do capítulo 26, peregrina nesta terra, aqui a gente já começa a ver que esse peregrinar de Isaac já prefigurava a peregrinação do povo de Israel. Que aconteceria também dentro do Egito, que aconteceria também lá dentro do Egito, mais adiante, né, lá na frente. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então, Isaac peregrinou por aquela terra e, de certa forma, prefigurou também a peregrinação do povo de Israel no Egito. Isso é muito interessante. Outra coisa, pastor, que eu acho interessante aqui, nesse texto, que é riquíssimo, não é? É que o versículo 1 do capítulo 26, o próprio escritor ele começa aqui a fazer uma analogia, uma comparação, né? Uma aproximação entre a vida de Isaac e a vida de Abraão. São vidas parecidas, digamos assim. O que aconteceu, o que ocorreu com Isaac, se assemelha muito ao que aconteceu com seu pai. E eu não duvido, como o senhor também já falou, acredito, que as experiências de Abraão serviram muito para o próprio Isaac. Porque o erro de Abraão de ter descido ao Egito, esse erro já não foi cometido por Isaac. Então, já conseguimos aprender que Isaac já aprendeu com seu pai alguma lição. Mas, embora Deus já advertiu ele para não fazer isso. Porque no capítulo 15 do livro de Gênesis, que está aqui bem perto, né? Está perto. Está bem pertinho aqui, no capítulo 15, Deus diz a Abraão que a sua descendência será peregrina. Versículo 13. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Isso aqui é aquilo que eu citei de Osés, quando Israel é o menino Israel do Egito.
E Deus amando o menino Israel do Egito. E disse, do Egito eu chamei meu filho. Então, Isaac não podia descer ao Egito, porque não estava dentro do templo de Deus. E Deus é quem conhece. O homem não conhece, mas Deus sabe. Em que tempo determinados das coisas do seu projeto pode acontecer. Não é revelado isso aos filhos dos homens, mas Ele é quem dirige as coisas e direciona para que as coisas aconteçam no tempo devido. Então, o pensamento nos parece que a intenção de Isaac talvez fosse esta, mas a de Deus não. Você vai prosperar aqui mesmo nessa terra, porque se Deus quiser que o homem prospere, Deus cria condições naquela mesma terra. Naquela terra. E a referência bíblica vem nos mostrar no desenvolvimento. Aqui, pastor, diz que Isaac ele prosperou na terra. É o 26 e o versículo 12, que diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Aí o versículo vai dizer, porque o Senhor o abençoava. O abençoava. Então, ou seja, aquela promessa de Abraão, de onde ele pôs os pés, onde ele pôs as mãos, o que ele abençoasse, Deus abençoaria, você vê acontecendo aqui. Ele teve um pedaço de terra ali em Gerar. E ali Deus fez que produzisse mais do que todos. Deus os abençoou naquela terra. Não precisa ir para o Egito, aqui mesmo eu te abençoo. Agora, isso tem um detalhe, se Deus quer abençoar um homem, por isso que muita gente se perde, porque não fala com Deus, não pergunta a Deus qual é a sua vontade. Eu posso fazer isso, Senhor, ou não posso? E Ele quer que Deus responda na mesma hora. Mas não foi assim com os patriarcas. Os patriarcas levaram muitas vezes anos para receber um sim ou um não da parte de Deus. Deus não falou com os seus homens, com os seus filhos no passado, como a gente quer que Ele fale com a gente hoje. Eu dobro meu joelho hoje e amanhã de manhã eu quero uma resposta de Deus. Não foi assim com os patriarcas. Muitas vezes um sim ou um não levou anos. E nós não queremos esperar anos. Nós não queremos esperar horas. Nós queremos dar a Deus apenas minutos. Verdade. Deus não está subordinado a nenhum homem, a ninguém dessa terra, coisa nenhuma. E o pastor, olha, o texto aqui é interessante que, apesar de dizer que Deus abençoava Isaac, o mesmo texto, o mesmo versículo vai dizer que Isaac semeou a terra. Isto. Ou seja, apesar de ter a bênção de Deus sobre sua vida, Isaac fez a parte dele, né? Olha, que é uma lição para nós. Né? Olha, porque trabalhar é uma dádiva de Deus. O trabalho para o homem é uma dádiva de Deus. O trabalho não é algo introduzido na vida do homem depois da queda. E justamente, pastor, eu ia trazer justamente esse ponto. Infelizmente, por senhor dar continuidade, ainda, infelizmente, ouvimos muito se repetir, até mesmo de ensinadores, que o pecado é algo que veio como consequência da queda. Mas quando a gente faz uma leitura atenciosa de Gênesis, parece que não é essa a ideia que está ali, não é, pastor? Não. O pecado, o trabalho não está ligado ao pecado. O trabalho não tem nenhuma ligação com o pecado. O trabalho e a liderança, a ordem, isso não tem nada a ver com o pecado. Tudo isso existiu antes da queda. Agora, o trabalho estafante, a fadiga, o cansaço, a terra pedregosa, que às vezes frutifica, às vezes não frutifica. Isso que muitas vezes tem, por causa do pecado do homem, ele degrada o meio ambiente. E quando ele degrada o meio ambiente, fica mais difícil para ele produzir. Então, quando ele tem cuidado com a terra, o que acontece com Israel hoje? Porque o Israel de hoje, ele sabe cultivar a terra, que o Israel não conhece, não sabe. Aí ele não degrada a terra, e então a terra produz bem. Isso acontece hoje na Palestina. E o povo tem uma agricultura próspera. Existem pessoas, pastor, que, inclusive eu estava vendo uma reportagem, há uns dias atrás, de grupos de
estudantes que estão fazendo doutoramento na área de agricultura e que saíram daqui para Israel para aprender como é que aquele povo consegue, no meio de áreas desérticas, produzir com tanta, digamos assim, perfeição. Produzir, ou seja, o deserto para eles não é problema. Eles têm técnicas, digamos assim, milenares que eles herdaram dos seus antepassados, que ainda hoje faz efeito e que estudantes, doutorados, estudiosos vão a Israel para aprender essas técnicas. E isso, de certa forma, é um dom de Deus que Deus deu ao seu povo, não é? Abençoou o seu povo também nesse sentido, não é, pastor? Não é um produtor de grão a nível mundial, até porque não tem terra para isso. Mas a agricultura de subsistência e outros meios, eles têm para ensinar o mundo inteiro. Porque os recursos que eles têm, que nós temos, se tivéssemos a consciência daquele povo, então o Brasil seria uma outra coisa. Então, pastor, o que significa dizer que, independente da bênção de Deus, isso não anula a nossa responsabilidade? Não, Paulo dizia, quem não quiser trabalhar, não coma. Não ajude pessoas preguiçosas que quer viver de igreja em igreja, os chamados vasos. Tem aí uma legião chamada vasos. Esse povo não trabalha. Anda em grupos, viu, pastor? Eles andam de lugar para lugar e profetiza só. Eu tive numa reunião num nicho de profeta desse, e tinha lá um vaso, tinha vindo do Rio de Janeiro, e ele profetizou para umas 20 pessoas ali, só maravilha. Não teve uma palavra de exortação. Não. Uma palavra sequer. Eu conferi aquilo e digo, meu Deus, aquele vaso virou-se para mim e disse coisa que nunca se cumpriu na minha vida. Nunca. Eu até não dei muito vida àquilo não, até porque eu leio a Bíblia e se a coisa não estiver fora do modelo bíblico, eu deixo para lá. Então, mas esse tipo de vaso está assim, espalhado por aí. Tem até um texto em Judas, o senhor conhece com certeza, a Epístola Universal do Judas, no versículo 12, que falando dos últimos tempos, dos últimos dias, diz que aparecerão entre nós homens, ele diz aqui o versículo 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Aí o versículo 12 diz o seguinte, estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma e outra parte, o senhor falou, vivem de uma parte para outra, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. São os vasos, né? E são esses vasos que... São os vasos. Que não tem nada a ver com as escrituras, não. E eles é quem determinam as coisas. Mas sabe por quê? Que aquele povo ali geralmente se cotizam entre si e sustenta ele mais 2, 3 meses para frente sem trabalhar. Paulo diz que essas gentes não deveriam nem comer. Fosse trabalhar, se quisesse ter o alimento para alimentar os seus ventos pelo menos 3 vezes no dia. Mas assim viver explorando os irmãos na sua simplicidade e dizendo que é Deus, Paulo advertiu, quem não trabalhar, não coma. Também não coma. Se Paulo tinha esse sentimento, eu não posso ser diferente. Eu gostaria de poder bem imitar a Paulo. Pastor, olhe, é interessante a vida de Isaac. Agora também, como eu estava dizendo, nessa comparação entre a vida de Isaac e Abraão, apesar do Isaac não ter descido para o Egito, houve um evento aqui, que no capítulo 26 retrata, que se assemelha muito com a questão do Abraão, né? Quando, a partir do versículo 7, aqui do capítulo 26, Isaac também ele entra por um caminho que engana, de certa forma, o Abimeleque, né? Omitindo o fato de que
Rebeca era sua mulher. Só que isso depois foi descoberto. A semelhança é muito parecida com a questão de Abraão e Sara. Não é? O texto, o versículo 7, vai dizer o seguinte: e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu o quê? Como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Essa brincadeira a gente entende, de fato, que era uma carícia. Um acto da união amorosa dele com a sua esposa. Porque a Bíblia ela usa aqui a figura de linguagem, o eufemismo, né, para amenizar, mas de fato foi descoberto. Né? Então, de certa forma, apesar de Isaque ter aprendido com seu pai, mas ele também repetiu aqui um erro, né, que foi o erro da mentira, não é? Digamos assim. Foi o erro da mentira que também aproximou-se da vida de Isaque. Mas é interessante que Deus ele abençoa Isaque. Deus não concorda, de fato, com a mentira é algo negativo, mas Deus abençoa Isaque. No versículo 9, Abimeleque diz, chamou ele e disse assim, com quem diz assim: Isaque, essa mulher é tua esposa. E como você me disse, ela é minha irmã. Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Eu amo essa mulher, eu não quero morrer, eu quero viver com ela. Foi uma fraqueza, ele reconheceu. Mas isto aqui, não existe um escrito. Se nós fôssemos escrever hoje a história de Abraão e de Isaque, com certeza omitiríamos alguns incidentes como esse. Mas o Espírito Santo de Deus, que guiou os homens que escreveram, os levou a muitas vezes, quem sabe, deixar outros fatos, mas deixar isso aqui evidente, fora da escrita. Por que isto? Para nos mostrar, como tudo que foi escrito antes foi escrito para nosso ensino, para nos mostrar que nós não somos melhor do que eles. E se eles falharam em algumas coisas, é possível que nós também venhamos a falhar. Ou seja, pastor, até na falha do Isaque fica uma lição para nós, né? Agora, eu estava lendo um comentarista do Antigo Testamento e ele dizia que a semelhança de Abraão e Isaque, ele tinha uma tendência negativa, que era a tendência de certa forma, excluir sua esposa da promessa, porque aqui ele deixa muito claro que ele temia pela sua vida, mas temendo pela sua vida e dizendo que a Rebeca era sua irmã, ele estaria, na verdade, livrando-se da morte e entregando Rebeca ao perigo. E não é sem razão que, lá no capítulo 27, você vai encontrar Rebeca passando por cima dele. E Deus aprovando, embora Rebeca também tenha sido punida, porque ela perdeu 2 filhos. Ela perdeu o Ismael, mas ela também perdeu Jacó, porque Jacó viajou e nunca mais ela o viu. Ele, depois, junto com Esaú, se juntaram e sepultaram Isaque, mas ela já tinha morrido. Então ela nunca mais viu Jacó, e Jacó nunca mais viu a face de sua mãe. Ambos sofreram. Imagino que um filho viajar e nunca mais ver a mãe, e vice-versa. Isso aconteceu com Isaque e aconteceu com Jacó. Por quê? Embora Deus não desfez aquela trama feita, arquitetada por Rebeca e ardilosamente levada adiante por Jacó, mas Deus fez com que ele sofresse as consequências daquilo para toda a vida.
Fica sempre a marca, né, pastor? Ficou uma marca. Uma marca. Então, deixar que Deus faça, sem a intervenção da mão humana, é o mais correto pelo que a gente vê pela Bíblia. Muito bem, pastor. Mas para nós fecharmos aqui, concluirmos essa história, diz a Bíblia que Deus ele abençoou muito Isaac. E de sorte que no versículo 13, a Bíblia vai dizer que Isaac ele foi engrandecido e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E a bênção que Deus deu a Isaac, diz a Bíblia, dando-lhe possessão de ovelhas, de vacas e muita gente ao seu serviço, causou inveja, pastor. Então esse aqui também é um problema que também surge na nossa vida, né? Na vida daqueles que são objetos do amor de Deus e da bênção de Deus, que é surgir a oposição. A oposição sempre aparece. Infelizmente, diferentemente do que o senhor falou no início, para muitas pessoas a bênção do irmão não é a bênção dele. Ou seja, não há esse sentimento de que o sofrimento do meu irmão é o meu sofrimento e a bênção do meu irmão é a minha bênção. As pessoas têm um sentimento de rivalidade. Isso é terrível. Isso é terrível. Paulo combateu muito isso. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo 15 que todos os moços, os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. No versículo 16, a Bíblia diz que Abimeleque pediu para que Isaac se apartassem deles. E no versículo 17, diz a Bíblia que Isaac... Tu já é muito mais poderoso do que nós. Muito mais poderoso. No 17, a Bíblia diz que Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Guerá e habitou lá. Só que no 18, a Bíblia vai dizer que Isaac ele não cessou, ele não parou. No 18 vai dizer que e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Isso é uma lição de perseverança, não é, pastor? Porque ser objeto da bênção de Deus, muitas vezes surge de fato o desafio. Os filisteus aqui simbolizam tudo isso, o inimigo, o adversário, mas ele perseverou. Tem um detalhe, porque quando ele cavava os poços, ele tinha, o versículo anterior diz que ele, na minha versão diz, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, se ele não tivesse água para dessedentar o rebanho morria. E o objetivo aqui do inimigo, que se tornaram inimigo, era destruir e impedir a prosperidade de Isaac. Por que isso? Porque o mundo não quer a prosperidade da igreja, do povo de Deus. Ele sabe que a bênção está sobre o povo de Deus, mas o que eles puderem fazer para impedir, eles o farão. Incomoda, né? A bênção do povo 26, de Deus. Esse cava poços, entulham poços e etc., tem muito a ver com o viver do crente, o viver diário neste mundo, quando o mundo procura, de alguma forma, impedir que você viva bem na terra, viva bem no sentido literal, mas viva em paz com Deus. Tenha sossego. O que eles puderem fazer para impedir, eles o farão. Mas há um versículo que diz, versículo 19, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. E diz assim, mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou de Ezeque, porque contenderam com ele. E daqui em diante eles não entulharam mais, porque eles também precisavam de água e não sabiam achar água na terra. Os homens de Isaac sabiam como, porque tinha a bênção de Deus também sobre eles. Eles não tinham.
Agora eles tinham inveja, porque eles precisavam também da água, é muita água. Porque cavar todos podem cavar. Agora achar água viva, achar água, a fonte das águas, só quem tem a bênção de Deus para achar. Então, pastor, finalizando, não é? O que nós podemos concluir é o que diz aqui o versículo 24, que diz que o Senhor apareceu naquela mesma noite a Isaque e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. E é interessante que a semelhança do que aconteceu lá atrás com Abraão, né? Abraão lá no Egito, lá atrás, capítulo 12 de Gênesis, não no Egito, mas capítulo 12 de Gênesis, versículo 8, diz a Bíblia que Abraão edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Abraão era conhecido como aquele que edificava altares ao Senhor. Depois de toda aquela contenda, diz a Bíblia que Isaque também edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Aqui, pastor, eu entendo que Isaque ele foi perseverante na dificuldade e no momento de bênção em que Deus, digamos assim, mostrou para ele, para os seus servos, a fonte de águas vivas, ele não se esqueceu de Deus. Ele soube, também na prosperidade, erguer altares ao Senhor. Então, o agradecimento, o ser grato, a gratidão, é algo muito importante para a nossa prosperidade, não é, pastor? A água, ele cavava poço, você olhar e ver água lá embaixo era uma coisa. Mas ver essa água subir, fluir e fazer rios, ribeiros no deserto era outra diferente. Água viva é água corrente e água potável. E isso os inimigos, o povo de Iraque queria. E ao mesmo tempo está o fechamento aqui com um Deus que disse: não desça para o Egito, fica aqui nessa terra. Deus o abençoou. E ele, segundo o relato bíblico, nunca mais na vida de Isaque houve dificuldade nessa área. Ele continuou um homem poderoso, próspero e rico, até que os seus filhos o sepultaram. Amém, pastor. Vamos então concluir, por conta do tempo. O senhor pode dar, assim, suas considerações finais? As minhas considerações finais sobre este assunto é que as lições da vida de Isaque para nós, como crente em Cristo hoje, é muito importante, porque veja que Isaque era um homem tranquilo, um homem que não dava um passo adiante sem consultar Deus, gostaria de ouvir Deus falar. E isto, quando Deus dizia assim para ele: não faça isso, Isaque, ele simplesmente não fazia. Como ele era muito próximo de Deus, antes que ele pudesse tomar uma atitude precipitada, Deus ia ele dizia: meu filho, fique aqui, espere em mim, não dê um passo adiante. E Deus sabia que ele era capaz de obedecer isto. E assim, quando Deus viu um coração endurecido e que certamente faria conforme sua vontade e não como a vontade de Deus, Deus permitiu que algo diferente de tudo que a gente possa entender acontecesse, que a bênção que lhe pertencia por tradição ao primogênito, ou seja, o menino que nasceu primeiro, ele fosse de forma enganosa a repassar para o outro. Mas ele não faria isso caso não houvesse aquele movimento. Deus sabia do coração de Isaque. E Deus confundiu tudo ali, porque ele podia ter descoberto. Ele ainda disse: mas espera aí, eu estou ouvindo essa fala, eu conheço. Não é a fala de Esaú. Mais os braços, o pescoço, a perna, tudo é de Esaú. Mas a fala é de Jacó. És tu mesmo, meu filho? Sou teu filho, pai. Ele assim, aí abençoou. Veja que ele ainda, mas Deus não permitiu que ele dissesse: não,
Eu quero analisar essa situação direito, porque ele tinha o coração endurecido nesse aspecto. Então, não endureçamos o coração, nosso coração, quando tivermos de lidar com Deus com alguma coisa. Deixemos que Deus faça segundo a sua vontade. Amém, pastor. Queridos e amados irmãos, nós só temos o que agradecer aqui por esses momentos tão preciosos e valiosos que passamos meditando na santa palavra do Senhor. Queremos desejar que Deus, através do seu Santo Espírito, possa aplicar todas essas palavras e ensinamentos preciosos ao coração de cada um dos nossos telespectadores, sobretudo, em especial, aos professores da EBD, aqueles que recorrem a esse subsídio para preparar uma aula que seja cada vez melhor para os alunos. Que Deus em Cristo, a nossa oração de hoje para sempre é que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando e nos fazendo saber que o nosso Deus, mesmo em meio às dificuldades, ou até mesmo enfrentando oposição, o nosso Deus é o Deus provedor. É aquele que faz surgir fontes de água até mesmo no deserto, ou até mesmo aonde fontes foram entulhadas. Deus, ele pode fazer algo novo acontecer. Agora basta também que nós tenhamos fé, semelhante àquela que Isaac teve, de semear e também de cavar os poços, porque Deus confirmará e honrará, sem dúvida alguma, a nossa fé. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.